Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignupashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satchid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abaho Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos tratando de um assunto muito falado dentro de yoga, mas também dentro de tudo que tá junto dessa palavra espiritualidade. E se você não ouviu falar, certamente ouvirá falar sobre Dharma. Que o yogi segue o Dharma, que o Dharma é o caminho para a purificação da mente, que o Dharma é o caminho da felicidade. E aí, escutando essas afirmações, a gente fica curioso, o que é esse Dharma que é tão bom que eu tenho que seguir? E é comum de você ouvir, de você ler que o Dharma é fazer aquilo que é correto. Quando a gente escuta aquilo que é correto, a gente tem algum tipo de entendimento. Porque dentro da nossa programação como ser humano, a gente tem um senso de dever, a gente tem um senso daquilo que é correto. Não precisa que uma pessoa nos diga tudo o que a gente precisa ou deve fazer. A gente tem uma noção disso. Se a gente está doente, por mais que essa pessoa doente, vamos pegar esse exemplo, ela seja uma pessoa muito preguiçosa, internamente ela é dividida, porque ela sabe que precisa cuidar do seu próprio corpo, que precisa cuidar da sua saúde. Mas devido a um obstáculo mental, essa pessoa não faz o que deve fazer, mas ela sabe o que deve fazer. A pessoa que está acima do peso sabe que deve fazer algo sobre a sua saúde. Nós sabemos disso e não precisa alguém de fora nos dizer. Portanto, quando, de uma forma vaga, vamos analisar assim, a gente escuta que Dharma é fazer o correto, a gente tem uma noção, mas não um entendimento mais aprofundado do que é essa importante palavra. Dentro desse universo que está em ordem, e nem sempre essa ordem é agradável para nós, mas ele está em ordem. Existe causa, existe efeito, existem circunstâncias que estão completamente conectadas, existe uma inteligência que permeia tudo, incluindo esse corpo e incluindo essa mente. O Dharma, de uma perspectiva, é aquilo que diminui o nosso sofrimento. É aquilo que nos coloca em harmonia. Quem é que nunca
tomou uma decisão muito difícil, que teve perda, que teve tristeza, que teve luto, mas que depois que esse processo emocional passa, a pessoa se agarra no seu senso de certeza. Eu fiz o que tinha que fazer. Tentei ao máximo não machucar ninguém, que seja com palavras, que seja com uma despedida. Porque tem pessoas que não estão prontas para uma despedida. Mas, internamente, a gente sente que às vezes o lugar que nós estamos não é mais o nosso lugar. E o certo nem sempre é o agradável a ser feito. E na tomada de uma decisão, como desse exemplo de sair de um lugar que não é mais o seu lugar, às vezes o outro ou a outra pessoa não está pronta para dizer adeus nesse momento. Mas, quando a gente faz o que deve ser feito, depois que o processo emocional passa, o nosso senso de certeza é o que nos sustenta. Outra tradução de Dharma é aquilo que nos sustenta. É o justo que vai nos sustentar lá no final. Porque se eu passar por cima dos meus desejos, se eu passar por cima daquilo que eu quero viver para agradar o outro, em termos de conflito, pode ser que eu não tenha um conflito com o outro, mas eu não conseguirei estar feliz aqui nessa vida. Eu não conseguirei ter paz aqui nessa vida, porque eu estou passando por cima de mim, porque você pode estar passando por cima de você. Entretanto, esse compromisso com o Dharma é algo que vai diminuir o sofrimento. E tecnicamente falando, não é obrigado seguir o Dharma para alcançar o autoconhecimento. Porque o problema da pessoa que não se conhece é o quê? Ignorância. E ignorância você combate com conhecimento. Um antigo exemplo de uma pessoa que quer acender uma luz em um quarto. Você pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, varrendo o chão do quarto, com força, com um bom instrumento, uma boa vassoura, e pode passar muitos anos varrendo o chão do quarto que a luz não acende. A luz só vai ser acesa o dia que você apertar o botão na parede. E isso é algo simples, mas algo que nos mostra que dependendo do problema, existe um meio adequado. E se o problema é eu desconheço a pessoa livre que eu sou, eu desconheço. Porque os Vedas apontam para o quê? Você já é essa pessoa livre. Será mesmo que eu já sou? Você nunca teve uma experiência que você estava livre de sofrimento, livre de desconforto, seja em contato com a natureza, seja com você mesmo em silêncio? Pois é, já teve. Então, esse eu livre é a tua natureza. Ele não foi criado pela piada. Ele não foi criado pelo aconchego do outro, pela bajulação do outro. Ele não foi criado. Ele é o que você é, essencialmente falando. Faz sentido, mas eu ainda não entendo muito bem. E outras pessoas já não estão nesse ponto, eu não entendo muito bem. Elas precisam se estabelecer nessa nova visão de si mesmo. Porque não espera você que ao longo de 30, 40 anos você se viu como uma pessoa limitada, como uma pessoa carente, como uma pessoa inferior, que da noite para o dia, como uma mágica, do nada, você vai eliminar todo esse hábito de ficar se autocondenando e se autodiminuindo. Não acontece assim. Só que o conhecimento ele é tão forte que em alguns anos, e aí como professor eu não posso iludir vocês, que é em 1 mês, 2 meses, 3 meses, como já aconteceu. Eu vou estar um final de semana de passagem aí em Porto Alegre. Pode me ensinar Vedanta? Olha, eu posso falar alguma coisa para você, mas
Não tem como te ensinar tudo em um final de semana, que não é um final de semana, é 1 hora, 2 horas. Não é assim que a gente aprende. Porque tem uma visão que foi muito bem estabelecida, que nós estamos, aos poucos, desconstruindo essa visão, para que você enxergue com os teus olhos do conhecimento, a pessoa livre que você é. Tecnicamente falando, o conhecimento, ele é suficiente. Ele vai eliminar a tua ignorância e você vai se enxergar dessa maneira. Só que, se você não tiver uma vida coerente, você quer estar livre de sofrimento, quer estar livre, quer ser você mesmo, enfim, quer viver o que você quer viver. Se você não tiver uma vida coerente com isso, não é possível você viver esse conhecimento. Portanto, tecnicamente falando, ninguém é obrigado a seguir o Dharma. Mas quem não segue o Dharma não alcança essa visão livre de si mesmo. Por isso que o Dharma, e como a gente está colocando aqui, é o que vai nos sustentar. Do ponto de vista da nossa paz, do ponto de vista da nossa tranquilidade, é aquilo que vai nos sustentar. Portanto, o Dharma, um dos indícios, é aquilo que diminui o sofrimento. E às vezes vai ter dor envolvida, como numa cirurgia. A cirurgia tem uma dor, tem um profundo corte numa região. Tem uma pós-recuperação que pode ser dolorosa, mas depois se cria uma cicatriz ali. E a certeza de que foi feito o que precisava ser feito é o que sustenta essa pessoa. Para não ficar vago esse termo de Dharma, os mestres eles nos apresentam alguns valores, né, a serem seguidos. Yama, a palavra para yama é regulação. Mais do que controle, porque também pode ser controle, mas é uma regulação. É você conseguir se conduzir em cima, vamos chamar assim, de algumas virtudes. E se o meu interesse é estar livre do sofrimento, é estar em paz comigo mesmo, por mais que eu tenha um desejo, um forte desejo, eu não me sinto bem ao satisfazer o meu desejo às custas do bem-estar do outro. Eu não me sinto bem. Se eu fizer uma reflexão de algo que eu conquistei e essa conquista ela vem manchada com algum ato que prejudica, que violenta a outra pessoa, eu não consigo ficar bem. Então, os mestres colocaram que o maior deles, Ahimsa Paramo Dharma. O maior valor do Dharma, de uma vida de Dharma, é Ahimsa. É não prejudicar. Não prejudicar o outro e não se deixar prejudicar a si próprio. Porque o valor de Ahimsa não é da borda do corpo para fora. Ao longo desse tempo, na espiritualidade, eu já vi muitas pessoas sofrendo alguns abusos, algumas coisas de falta de respeito muito graves. E a pessoa dizia, não, Ahimsa, eu não vou fazer nada. Só que esse não fazer nada não alivia o sofrimento. Esse não fazer nada aumenta o sofrimento. E aí vem um ponto muito interessante. Se a pessoa não tiver nenhum ganho, essa pessoa não se submete a isso. Imaginamos dentro de uma empresa. A pessoa está lá, tem vários picos de humilhação, gritam com ela e tudo mais. Ninguém obriga de fato, pelo menos aqui no Brasil não, uma pessoa a ficar onde ela está. Mas ela fica. Porque às vezes ela tem um status, por exemplo, ela tem um controle sobre um grupo de pessoas. E aquele ganho sobre aquele grupo de pessoas faz com que a pessoa suporte
certas humilhações e certos abusos. Só que aceitar essa violência para si próprio não traz felicidade e não elimina o sofrimento. Aí fica como se diz, né, uma bola de neve, porque aí a pessoa recebe o abuso e para aliviar o seu desconforto, ela desconta abusando do outro. Como aquela velha frase, né? Todo abusador um dia foi abusado. Então, a pessoa que está firme em ahimsa é uma pessoa muito forte. É uma pessoa doce, é uma pessoa gentil, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que está pronta para cortar as unhas do abusado. É uma pessoa que está pronta para colocar a linha do bom senso. A linha do bom senso. E se passar dessa linha, a pessoa, ela se coloca. Então, ahimsa é não prejudicar o outro, mas também, muito importante, não se deixar prejudicar. E quando você não se deixa prejudicar, não quer dizer que você vai ser violento com o outro, mas que você vai tomar uma atitude e você não vai permitir que aquilo aconteça. Seja expressando como você se sente, talvez seja saindo do ambiente que você está, talvez seja dizendo adeus. Talvez o outro não queira mudar e não é você que vai mudar o outro, porque a gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém, a gente pode inspirar a mudança nos outros, mas agora mudar o outro, isso a gente não pode fazer. Portanto, ahimsa, ele é paramo dharma. Ele é parama, ele é o maior de todos. Esse é o norte. Essa é a bússola de um yogi, de uma pessoa que quer diminuir o seu sofrimento e quem sabe nessa vida se liberar desse sofrimento e estar com o coração pleno. Porque todos nós queremos, é um desejo natural. E para todo desejo natural existe uma solução. Eu estou com sede, existe a água. Eu estou com fome, existe a comida. Eu estou cansado, existe o sono. Para todo desejo natural existe uma solução. E para esse desejo de estar livre do sofrimento, alcançando um coração pleno, existe um caminho, autoconhecimento. E ahimsa é o norte. Aí a gente usa ahimsa na forma negativa, né? A não violência, como provavelmente você conhece, o não prejudicar, mas a gente só inverte. Se ahimsa é não prejudicar, qual que é o oposto de prejudicar? Ajudar, contribuir. Portanto, esse é o voto principal do yogi, é contribuir, já que nesse mundo, o universo ele se doa, as pessoas estão se doando, a estrutura toda ela se doa, porque a gente já chegou aqui com essa estrutura pronta. Nada mais justo, nada mais dhármico do que eu contribuir, a começar por fazer os meus papéis. Ninguém melhor do que você para cuidar de você mesmo. Ponto. Repetindo, ninguém melhor do que você para cuidar de você mesmo. Então, começa por esse ponto. Você é o responsável pelo seu corpo, a sua respiração é sua mente. E ninguém precisa pegar, entre aspas, o seu fardo e carregar o seu fardo. Quando eu comecei a dar as aulas de yoga, eu me sentia muito responsável pela saúde das outras pessoas. Isso me colocava numa situação desconfortável. Aí as pessoas vinham, contavam dos seus problemas e falavam, e eu escutava e gostava gosto de me conectar empaticamente com a pessoa. Só que grande parte dessas pessoas não fazia o mínimo, que era vir nas aulas, que era ter a atitude correta para vencer esse problema. E aí
A pessoa ia lá, jogava todo o lixo dela em cima de mim e daqui a pouco desistia. Aí quem ficava mal era eu. Porque a outra pessoa, quando atira o lixo no outro, a outra pessoa se sente bem. Quem é que nunca viu no serviço, né? As pessoas estão tudo num ambiente harmonioso, aí vem uma pessoa carregada e descarrega a sua vida infeliz nas outras pessoas. Aí as outras pessoas ficam mal, o ambiente fica péssimo e a pessoa começa a dar risada e tratar os outros como melhores amigos. Quem já trabalhou numa corporação por mais tempo, em contato, provavelmente já viu essa cena. Então a gente não é o caminho, nós não somos lixeiros de carregar o lixo das outras pessoas. A gente pode se conectar empaticamente? Pode sim, a gente pode contribuir para outra pessoa em alguns momentos escutando. Só que no momento que a outra pessoa não faz o seu papel, não cabe a mim, sabe por quê? Porque esse problema não é meu problema. E também não é seu problema. E às vezes será uma pessoa muito próxima. E é triste. É duro, mas é uma realidade. Porque ninguém melhor do que você para cuidar de você mesmo. Isso não quer dizer que você não possa ser ajudada. Que as outras pessoas não vão contribuir. Vão contribuir. Mas as outras pessoas não são responsáveis pelo teu bem-estar. Esse é o teu papel. Então esse é o teu swadharma. Próprio. Esse é o teu próprio dever aqui nessa vida. O corpo é teu, a mente, a respiração, tudo isso foi dado a você, doado para você. Então, se você recebeu, doado, entre aspas, de graça, ganhou, cabe a você cuidar. Só que nós estamos em contato, né, com esse meio à nossa volta, com mais pessoas. E aí vem o que a gente falou de ahimsa. Como é que eu posso me sentir bem se na satisfação do meu desejo existe o prejudicar uma outra pessoa? Do ponto de vista do desejo, as pessoas fazem porque elas olham somente porque elas querem obter. Elas não olham em termos de vamos chamar assim, de uma paz de espírito, em termos de tranquilidade. Elas não olham desse ponto de vista. Elas olham de uma satisfação inicial. Só que essa satisfação inicial ela não perdura, porque envolve o sofrimento de outra pessoa, envolve o prejudicar de outra pessoa. E o yogi, entendendo muito bem isso, entendendo muito bem o que quer, coloca ahimsa, o não prejudicar, como o primeiro valor a ser seguido. E aí, se você tem dificuldade, só inverte. Se não prejudicar, eu não devo prejudicar, é o que eu não devo fazer. Aí você vai ver os mestres, eles evitam pisar em uma pequena formiga, porque isso vale para tudo. Mas se tiver uma aranha dentro de casa colocando em risco a tua integridade, ele mata a aranha. Ele mata a aranha, porque se ele for picado por uma aranha, e dependendo da aranha, aquilo ali pode causar um grande dano. Então, em algumas exceções, o dano ele é validado, porque se você não causar aquele dano, o dano será maior ainda. E isso é o que justifica, por exemplo, algumas guerras, como a Segunda Guerra Mundial. Foi necessário, em algum momento, causar um grande dano. Não foi agradável, muitas pessoas morreram. Por quê? Porque se não fosse feito aquilo, o dano, o número de mortes seria infinitamente maior. Se a pessoa não fizer a cirurgia, os problemas que ela vai ter serão infinitamente maiores. E é nesse caso específico que é justificado causar um dano. E essa contribuição começa com o fazer o seu papel, e certamente você tem aptidões, você tem
um trabalho. É colocar isso para fora. Por mais que exista uma mente que eu não estou pronto, que eu não estou pronta, cheia de dúvidas, como disse há muito tempo atrás o meu professor. Deu uns tapinhas aqui no meu ombro. Márcio, vai com medo mesmo que vai dar certo. E isso vale para todo mundo. Vai com medo mesmo. Enfrenta esse medo. Enfrenta o medo do olhar das outras pessoas. Enfrenta o medo da condenação das outras pessoas. E encontra em você essa liberdade de viver aquilo que você quer aqui nessa vida. Aí vem o outro princípio, o satya. É uma honestidade. Porque se eu ficar vivendo a vida dos outros para agradar os outros, eu não tenho como ser feliz, eu não tenho como estar em paz, por um simples motivo, porque eu estarei dividido. Eu estou fazendo o que eu não quero fazer, como é que eu vou me sentir bem? Preso aqui. E aí volta de novo. Será que o que eu estou fazendo ou deixo de fazer é por medo? Nesse caso, essa concessão de fazer ou não fazer por medo, ela também não vai trazer felicidade, ela também não vai trazer paz. Sendo assim, o yogi, ele é uma pessoa firme em si mesmo, não prepotente, mas firme em si mesmo, porque é difícil tu ser honesto. Não é que é difícil, o ponto difícil, deixa eu só corrigir, não é que é difícil ser honesto. O ponto difícil no início é que quando você vive honestamente de acordo com os teus princípios e valores, você não vai agradar todo mundo. Esse é o ponto. Então, corrigindo o que eu falei, não é que é difícil ser honesto. É difícil no início lidar com a rejeição dos outros. Esse é o ponto. Só que, se você abrir mão disso, felicidade, tranquilidade, paz, liberação de sofrimento, não estará possível. Então, essa honestidade, ela tem que estar junto com você. E você precisa estar disposto e disposta a abrir mão de algumas coisas, porque a gente não vai conseguir fazer tudo, nós não vamos conseguir termos todas as experiências. E o que vai valer é aquilo mais interno, que tem mais valor para você. Qual que é o norte da sua vida? E o norte da tua vida é o que tu quer. O que tu quer alcançar aqui? Como buscadores espirituais, o que move uma pessoa a escutar uma aula de Vedanta? Eu quero me liberar do sofrimento e quero ter um coração pleno. É isso que eu quero. Eu quero viver a minha vida, porque tem muitas coisas que eu gosto da minha vida. Quero continuar vivendo essas coisas que eu gosto, mas com um coração pleno. Não aguento mais ficar me condenando ou estar em alguns ambientes me sentindo uma pessoa inferior. Cognitivamente eu já entendi, porque eu já estou estudando há muito tempo, eu não sou inferior. Eu não sou inferior a ninguém, mas eu ainda me sinto assim. Então, o estudo, ele vai te dar a força necessária, ele vai te ajudar a te conduzir a você encontrar em si mesmo a força necessária para ter essa honestidade com as tuas emoções, com os teus desejos e poder aproveitar os momentos, poder aproveitar as pessoas que cruzam o teu caminho, também saber os momentos de dizer adeus quando um ciclo termina, porque se o ciclo está terminando, espera, tenha calma, logo em seguida outro ciclo vai começar. Assim é a nossa vida, com vários inícios, com vários términos. Esse é o processo. Portanto, em tudo aquilo que você se apega excessivamente, vai ter outro ponto de sofrimento, porque a gente acha que tem o controle. A pessoa acha que decidiu tudo e chegou até onde ela está por si só. Muitas coisas, infinitas coisas à nossa volta ocorreram sem o nosso desejo e nos trouxeram até aqui. Ahimsa, o primeiro, Satya, o segundo, e Asteya é, digamos assim, o voto de liberdade.
O que é o voto de liberdade? É eu me relacionar com as outras pessoas sem o interesse de querer tirar o que é do outro. Eu não tenho esse interesse, sabe? De coração. Eu não estou falando eu estou dizendo a pessoa que tem um valor. De coração, eu não quero nada seu. Se você quiser me oferecer alguma coisa, eu vou aceitar. Eu não tenho problema de aceitar o que você está me oferecendo. Não tenho nenhum problema com isso. Mas saiba que eu estou aqui de coração. Eu não estou aqui para tirar nada de você. Eu não quero nada de você. Eu estou aqui só para contribuir. Esse é o meu desejo. Eu vim aqui na tua casa para a gente compartilhar. Talvez contar histórias, escutar um pouco o que cada um está vivendo. Esse é o meu interesse aqui. Eu quero compartilhar, o que eu puder compartilhar, contribuir para a tua vida é o meu desejo. Nesse trabalho aqui, o que eu posso fazer para contribuir com esse ambiente é isso. Agora, se você não tem essa prisão, essa dependência de querer algo que é do outro, de querer algo daquele ambiente, sabe o que acontece? Você está livre para um dia mudar de ideia ou tomar uma decisão e sair fora. Você está livre porque você não é dependente. Se não é dependente, você não precisa ficar bajulando os outros. Você não é uma pessoa presa a um lugar a vida inteira. Você não é, porque você não está ali presa por causa do dinheiro. Você não está presa por causa de um amparo emocional. Você não está presa porque você casou com um pai ou o cara casou com uma mãe. Você não está preso porque você não está ali por causa disso. Então, asteia o não roubar. Olha só o nível de profundidade que a gente está chegando, né? O não querer o que é do outro, que é traduzido muitas vezes como não roubar, é essa mudança de atitude. No meu coração, o que eu posso contribuir? Eu não quero nada, o que eu posso fazer para contribuir? Esse é o ponto, você é uma pessoa completamente livre. E aí nisso você se conecta, uma pessoa honesta e verdadeira, você se conecta com outra pessoa honesta e verdadeira. E as pessoas que têm essa energia, você vai se conectar e vai ficar a vida inteira. Talvez não presencialmente, fisicamente, mas vamos chamar assim, espiritualmente, essa pessoa vai estar com você a vida inteira. É só pegar uma pessoa que perdeu um pai, um avô, uma mãe e teve essa profunda conexão. Fisicamente a pessoa não está ali, mas espiritualmente essa pessoa está ali presente. Então, a asteia é uma mudança e hoje vale muito isso com o pessoal mais jovem, com essa mentalidade que tomou conta, né, da internet, né, esse desejo de criar uma fala com a ideia de encantar a outra pessoa para tirar. É sempre isso aí, é o que eu posso tirar de você. Eu quero tirar a tua energia, eu quero tirar a tua alegria, como o exemplo do trabalho. A gente já viu isso, né, no trabalho. O ambiente está agradável, as pessoas estão se sentindo bem, aí vem a pessoa carregada, infeliz por causa das suas escolhas. Aí a pessoa vem e descarrega no ambiente. Aí todo mundo fica tenso, todo mundo fica nervoso, as pessoas começam a ficar infelizes e a pessoa que causou todo o problema começa a se sentir bem. Então lembra de uma coisa, você, eu, nem ninguém é obrigado a carregar o lixo das outras pessoas, nem ninguém. E portanto, esses fundamentos, eles estão inteiramente conectados. E conforme você desenvolve asteia dentro do seu coração, não tem mais essa coisa de tirar do outro. Eu não estou aqui para tirar nada teu, eu não quero nada. Não quero nada. Entendeu? Estou aqui para fazer o meu papel. E enquanto fizer sentido para mim, eu estarei aqui. Porque sou livre. Sou livre. Ah, a pessoa não gostou. Entra na fila. Entra na fila. O que eu puder fazer
para acomodar a situação, certamente farei. Não estou falando eu, Márcio. Estou dizendo a pessoa com asteia. Certamente farei. Agora, se não der para fazer, que assim seja, porque é o certo, porque no fundo, no final, é o Dharma, é o que vai sustentar. É a minha verdade, a minha honestidade, é o que me sustenta. Então, em alguns momentos, é necessário causar uma dor. Porque se isso não for feito, se for feita uma concessão, em termos de felicidade, tranquilidade, não será possível. Escolha difícil. É uma escolha difícil, porque com esses fundamentos, você não vai conseguir agradar todo mundo. Mas você, com você mesmo, estará com um coração pleno, porque você não vai viver dividido. Brahmacharya, a gente iniciou. Brahmacharya é muitas vezes traduzido como celibato. E, se não me falha a memória, foi explicado na aula passada o início. Por que é chamado de celibato Brahmacharya? Porque Brahmacharya, tecnicamente falando, é o período do jovem estudante. E o jovem estudante, antigamente, morava com o seu professor ou passava o dia todo com o seu professor. E, obviamente, um adolescente na casa do seu professor ou no centro de estudo, que seja, não vai ter relações sexuais. Então, por isso que é traduzido como o celibato. Agora, não existe nos textos uma proibição da atividade sexual. Não tem. Inclusive, muitos professores são casados e têm filhos. E os próprios professores das Upanishads, a gente um dia vai estudar, tá lá, o pai ensina o filho. E tem alguns casos que a esposa ensina o marido também. Portanto, eles são casados, têm filhos. E se eles têm filhos, eles tiveram relação sexual. E isso não tem nenhuma proibição. Cabe a cada pessoa o que faz sentido. Não é muito falado porque não é o tópico principal. Existe muita confusão porque quem toma um voto de renúncia está renunciando à atividade sexual. Então, se você gosta da atividade sexual, você não faz o voto de renúncia. Que nem aconteceu há um tempo atrás aqui, veio uma pessoa, gente finíssima, pessoa muito legal e tal, e um dia a pessoa se apresentou como o Swami tal. Só que aí é muito estranho, porque essa pessoa é casada com uma outra pessoa, e alguém que não sabe o que é ser um Swami, que não entende como que é o processo, vai lá e sabe-se lá como deu esse voto, ou essa pessoa inventou isso dizendo que é um Swami. Um Swami é uma pessoa que faz esse voto. É que nem um padre. Você não precisa se tornar um padre. Mas, com as regras de hoje, se você opta por ser um padre, você faz o voto de celibato. Você se torna um celibatário. E é simples assim. Então existem algumas, a palavra que vem é algumas aberrações, assim, porque a pessoa não sabe o que ela está dizendo e ela se coloca como um Swami. Então é muito complicado. Enfim, outra tradução, Brahmacharya, é a busca por Brahman. Brahman já foi explicado. Lembro que algumas aulas são escolhidas para serem divulgadas na internet. Esse conjunto de aulas que fala do Ashtanga Yoga, dos 8 passos do Yoga,
estão sendo escolhidos. Todos esses tópicos, para quem está vendo essas aulas soltas na internet, diferente de quem está estudando no Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta Darshana, todos esses tópicos que vão aparecendo, eles são detalhados em profundidade. Então, Brahman é um nome para a consciência. Só que não a consciência na visão individual, a consciência como a realidade, a visão total, que isso já foi explicado. Então é a busca por essa verdade universal, por essa realidade, é um compromisso com aquilo que tem valor. E esse processo de autoconhecimento, ele tem muito valor, porque ele conduz uma pessoa a quê? A liberação do sofrimento. Então esse é Brahmacharya. A Parigraha é o último. E a Parigraha é a não possessividade. Um nível de entendimento da não possessividade é assim: eu diminuir esse apego do meu, dessa ideia de propriedade. Porque a propriedade, num sentido absoluto, não é nossa. Quando a gente está falando aqui de não ter propriedade, nós não estamos falando com conotação política. Tá? Nós não vamos entrar em assuntos de política aqui, mas nós não estamos falando com uma conotação política. Nós estamos falando de um ponto de vista absoluto. Quando eu digo assim, eu tenho esse meu espacinho aqui, esse espacinho é meu. Tem algum erro de eu falar que esse espaço é meu? Vamos dar um exemplo aqui, esse estúdio, esse instituto. E eu uso essa forma de falar. Não, esse espaço aqui é meu. Está errado? Não está errado. Agora, se a gente olhar e parar para pensar, será que o espaço é meu? Será que alguém compra espaço? A gente não compra o espaço. A gente coloca uma cerca, um muro, uma linha para delimitar. É uma convenção. É uma convenção que aquilo é meu. Só que aquilo que eu chamo de meu vai ficar aqui. E esse indivíduo, ele vai partir. Então, em um sentido mais profundo, nós não temos nenhuma propriedade. Nenhuma. Nós estamos de posse. Eu estou de posse por algum tempo desse local aqui que nos encontramos. Eu estou de posse, enfim, de qualquer coisa que eu queira chamar de meu, de posse. Quem é que é dono do marido, dono da esposa, dono do filho? É o meu filho, é minha esposa, é o meu marido. É uma pessoa que está ali com você enquanto faz sentido. Porque se não fizer sentido, cada um vai para o seu lado. Assim como o filho é uma pessoa que vai viver os seus karmas, que vai fazer a sua jornada de vida, cujo as circunstâncias culminaram de você fazer o papel de mãe ou de pai e ele ou ela fazer o papel de filho ou filha. São papéis, são pessoas que estão do outro lado. E ao entender isso, eu não preciso tirar da minha linguagem o meu filho, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho. Eu não preciso, mas eu preciso entender que aquilo ali tem assim, uma transitoriedade e que não é a minha propriedade. Ou seja, o ponto todo aqui é não criar um apego. É não criar um apego, porque pode ser que o teu filho decida morar em outro país, pode acontecer. Ou talvez não, pode ser que o teu filho queira ficar o tempo todo ali próximo de você. Isso não tem como prever. Então, essa não possessividade tem no fundo um aviso para você
não ser uma pessoa pegajosa, sabe? Não ser uma pessoa pegajosa e simplificar um pouquinho mais a tua vida, no sentido de que não é necessário você ter mais do que você precisa. Agora no sentido de posse material, né? Não de filhos e tudo. No sentido de você simplificar um pouco mais a sua vida, descomplicar a tua vida para que haja tempo para aquilo que é importante. Porque quanto mais tu tem do que tu precisa, mais tempo envolvido nessas coisas você terá que investir. Quanto maior a complexidade da tua vida, maior será o teu estresse, maior será, vamos botar assim, as tuas dores de cabeça, e mais ocupado você estará para coisas que são muito importantes, como a gente falou do Swadharma, do teu primeiro dever, que é com você mesmo. Aí a pessoa está tão ocupada que ela não tem tempo para cuidar do teu corpo. Ter tempo ela tem, não tem a prioridade de cuidar do seu corpo. Não tem a prioridade de se compreender, de se autoconhecer, de entender melhor as suas emoções. Ela não tem a prioridade. Porque quem prioriza, quem tem a prioridade, tem o tempo. Então, a não possessividade, ela vem com soltar esse apego, né? É não ter esse apego às coisas. E, de um outro ponto de vista, é simplificar a vida. O que eu preciso realmente? O que eu preciso? Porque tudo a mais torna a minha vida mais complexa. E uma vida mais complexa não é uma vida mais feliz, não é uma vida mais tranquila, não é uma vida que me possibilita, na maioria das vezes, estar em paz comigo mesmo. É uma vida mais estressante, é uma vida mais perturbada, mais desarmônica. Aí tem aquela ideologia do trabalho, né? Eu trabalho mais para ganhar mais. E não tem problema, você trabalha mais para ganhar mais. Só que aí, em vez da pessoa ficar mais feliz, algumas pessoas ficam mais infelizes. Porque, de novo, elas ficam tão ocupadas que não tem tempo para si. E esse é o ponto. O trabalho, o dever, todos os professores trabalham bastante. Ninguém, dentro dessa tradição que entende esse conhecimento, são pessoas atiradas. Todos trabalham bastante. Agora, esse ponto de trabalhar mais para ganhar mais, para ser mais feliz, quando está fazendo com que você fique mais infeliz, tem algo errado aí. E em alguns casos, mais é menos. Em alguns casos, mais é menos. Porque para muitas pessoas, mais não vai ser mais felicidade. Vai ser menos felicidade, vai ser mais estresse, mais perturbação, mais doença. E aí vem, que lógica é essa? Eu trabalho mais para ganhar mais, só que aí eu sou mais infeliz, eu sou mais doente e eu sou mais perturbado. Tem um problema aí, tem algo nessa conta que não está fechando. E voltando, repetindo várias vezes, você não vai encontrar uma pessoa que entendeu esse conhecimento atirada. São pessoas que trabalham bastante, mas tem alguns pontos nessa filosofia de vida do fazer mais para ter mais, porque aí depois eu vou ficar melhor, vamos dizer assim, quando que muitas dessas pessoas ficam pior. Tem alguma coisa errada aí, não cabe ao professor, né? Tem gente que fica irritado, sente raiva, né? Porque pergunta o que eu tenho que fazer. Não é o papel do professor dizer o que você tem que fazer.
Nunca vai acontecer isso. O professor vai dizer, se separa, casa, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Você pode ter um problema, assim, o professor passa uma disciplina, uma orientação, ok. Mas não é o papel do professor dizer o que você tem que fazer. O conhecimento ele vai sendo transmitido, ele vai sendo ajustado de acordo com as circunstâncias de vida e conforme você vai entendendo, você vai limpando as arestas da tua vida, você vai, digamos assim, se regulando e ajustando, acomodando as circunstâncias da tua vida e vendo aquilo que faz sentido. Será que correr mais me deixa mais tranquilo? Ou será que correr mais me tira a minha tranquilidade? E não pensa você que uma pessoa que faz menos é uma pessoa menos produtiva. Tem muitas pessoas que não, que trabalham ali menor tempo, mas produzem muito mais. Tem muito mais foco, um tempo de qualidade, organização para fazer, mas em menos tempo. E aí quando tem um tempo sobrando, aproveita, descansa a mente, faz outras atividades. Então esse é o ponto. Então a parigraha é uma simplicidade e uma atitude de descomplicar a vida, para que você tenha tempo para focar naquilo que é importante, a começar por você mesmo, porque ninguém melhor do que você para cuidar de você mesmo. Ninguém, esquece, ninguém pode fazer o que você pode fazer por você mesmo. Isso parte de você. Então, tudo que a gente tem a mais do que a gente precisa vem com algo agregado. Aí tem um exemplo de um casal, né, que não conheci pessoalmente, mas conheci as histórias porque era amigo de uma pessoa muito próxima, que tinha 5 casas. Tem problema ter 5 casas? Não tem problema. Só que as pessoas passaram, essas pessoas, por um momento de muita dificuldade financeira na vida e depois de um tempo ganharam muito dinheiro. Aí então compraram essas 5 casas, 3 delas no litoral, aqui do Rio Grande do Sul, e as casas são enormes. E o que acontece? Essas pessoas passam boa parte do seu tempo indo de um lugar para o outro, limpando essas casas, se estressando, reclamando, envelheceram uns 10 anos. Aí eu te pergunto, qual é o sentido disso? Qual é o sentido de ter 5 casas, se essas 5 casas, dando esse exemplo dessas pessoas específicas, isso está sugando a pessoa, está tirando toda a energia dela e ocupando boa parte do tempo que a gente não recupera, porque a gente não vai recuperar o tempo perdido. Ninguém recupera. O que passou, passou. O que passou, passou e não vai voltar. Então é esse ponto. Tem problema uma pessoa ter 5 casas? Não tem problema nenhum. Agora, 5 casas vão demandar uma energia para cuidar. Talvez não seja você que cuide. Talvez alguém vai cuidar. Então você vai ter que se envolver com uma outra pessoa. Você vai ter que coordenar uma outra pessoa e por aí vai. Então saiba, esse é o ponto. Tudo que você tem a mais vai tomar um tanto da sua energia. E ninguém tem 115% de energia. Todo mundo começa com os mesmos 100% de energia. E aonde você vai gastar isso depende de você. Então não tem problema você ter muitas posses, você ter 2 empresas, não tem problema nenhum. Só que saiba de uma coisa, uma vida complexa, para boa parte das pessoas, vai ser uma vida mais estressante. A tendência de uma pessoa ficar doente é maior ainda e muitos ficam infelizes, não ficam mais felizes. Então, em alguns momentos, mais é menos. E de forma alguma, isso é um incentivo para você não trabalhar. Você não vai encontrar nenhum professor dessa tradição
que é atirado. Não vai encontrar. Dentro dessa nossa linha de estudo aqui desses professores. Todos eles eram o próprio... Vamos ver se aqui dá para mostrar aqui. Ó, aqui está o Swami Shivananda. Antes de ele se tornar um Swami, ele era médico. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu tenho que... Aqui, ó. Aqui está o Jonas Mazetti. O Acharya Jonas Mazetti. Ele era engenheiro, tinha a empresa dele, tem o Instituto Vishwavidya. Ninguém é atirado. Todo mundo trabalha bastante, mas tem algumas coisas que a pessoa não abre mão, que a pessoa organiza. Por quê? Porque se você estiver muito ocupado, você pode estar ocupado para aquilo que é também importante, que é o cuidado com o teu corpo, o cuidado com a tua mente, a espiritualidade. Aí a pessoa está tão ocupada que ela não tem tempo. Na realidade, ela não tem a prioridade. Porque quem prioriza tem tempo. Quem prioriza tem tempo. Então, a parigraha é essa busca por uma vida simples e descomplicada. Simples e descomplicada. Não preciso abrir mão de nada do que eu gosto. Eu preciso simplificar para não perder tempo com coisas que na realidade eu nem preciso. Num outro sentido é afrouxar um pouco esse apego a tudo que é meu. Porque o espaço não é meu. Eu não compro, ninguém compra o espaço. Eu estou de posse disso aqui, talvez isso aqui passe para o meu filho, para não sei. Talvez vai passar. Mas, como indivíduo, eu vou embora. E a terra vai ficar, o ar vai ficar. O espaço vai ficar, tudo aqui vai ficar, tudo que é do universo vai ficar. E para falar a verdade, esse corpo faz parte do universo, então esse corpo também fica, mas ele vai se transformar. Então, esses são os yamas. Aí vamos fazer mais o Sutra 31, que conecta com o que a gente falou. Então vamos lá. Jati, Desha, Kala, Samayana Vachinnaha, Sarvabhauma, Mahavratam, Jati Desha Kala Samayana Vachinna Sarvabhauma Mahavratam. Mahavratam, Maha, grande. Vrata é um grande compromisso, é um grande voto. O que é um grande compromisso, é um grande voto? Yama. Essa regulação é Mahavratam. É um grande compromisso que a pessoa deve ter. Sarva Bhauma com toda a terra. Ou seja, não é um compromisso somente dentro da sua casa. É um compromisso que vale para tudo na terra. Esse compromisso de Yama que a gente acabou de estudar. Anavachinna. Independente de quê? De jati. Raça. Independente. Qualquer pessoa vale esses princípios. País, mesma coisa. Kala, tempo. E samaya, circunstância. Portanto, Mahavratam é um compromisso com toda a terra. Independente de raça, país, tempo e circunstância. Esses são os yamas, que são, digamos assim, atos regulatórios, né? É a nossa autorregulação. Porque do ponto de vista da felicidade, da tranquilidade e da paz, se você não seguir yamas, se você não seguir o Dharma, não é possível. Apesar que
tecnicamente falando, se o problema é de ignorância, o conhecimento ele é suficiente. Só que se você não tiver uma vida coerente com aquilo que você quer, não tem autoconhecimento para você, não tem liberação do sofrimento. Portanto, yamas, eles são um mahavratam. Eles são um grande voto na vida de um yogi, na vida de uma pessoa que quer um coração pleno. Eles não são negociados. Ahimsa, o não prejudicar. Satya, a honestidade. Asteya, o não tomar do outro aquilo que não é seu. O não roubar, o não pegar aquilo do outro. O não tirar do outro aquilo que é do outro. Brahmacharya, um compromisso com aquilo que tem valor. E asteya, e aparigraha, o compromisso com uma vida simples e descomplicada. Simplicidade não é pobreza, não é abrir mão daquilo que você gosta. Mas o que você precisa para viver? O que é necessário que você precisa? E aí, o restante, descomplica a tua vida e deixa tempo para aquilo que realmente é importante. E isso é um compromisso com você mesmo e um compromisso com tudo, com todas as outras pessoas, animais, o ambiente aqui desse universo, tudo que você puder fazer para aplicar esses princípios, eles são o Mahavratam, um grande voto para o yogi. E assim o Dharma é aquilo que vai te ajudar a diminuir o teu sofrimento. É aquilo que sustenta uma pessoa, porque quando você aplica isso, por mais que tenha uma dor envolvida, quando o processo emocional passar, o senso de que você fez a coisa certa é o que vai te sustentar. Por isso o Dharma também é aquilo que sustenta uma pessoa. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. O Namastê.